Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de participar, viu, professora Rosa, de todas as reuniões dos subgrupos. Dentro do calendário possível, eu não só vou me organizar, como já tirei alguns eventos que tinham aceitado o convite. Então, eu gostaria pessoalmente de participar, não sei se serão montados grupos de WhatsApp, e também gostaria de participar de todos os grupos de WhatsApp, de todas as subcomissões, porque eu acho fundamental essa troca para atuação, para ficar mais, digamos assim, metodologicamente organizada. Então, era só esse detalhe, ministro. Eu, particularmente, gostaria de participar de todos os grupos e todas as reuniões. Vamos começar? Bom, eu conversei com alguns membros da comissão separadamente e o que surgiu de dúvida, e também com a professora Rosa Neri, eu vou começar com o que nós conversamos, professora, diz respeito à elaboração do texto. E a professora Rosa Neri, numa reunião que nós fizemos rapidamente, ela mostrou aí a preocupação da redação e elaboração do texto legislativo e pediu até para a gente fazer uma consulta em relação à assessoria aqui do Senado. Como nós já temos na comissão o professor Carlos Elias, que tem feito um trabalho muito bom nos últimos anos a respeito de elaboração de normas, e inclusive tem colaborado lá no ONR do CNJ, eu consultei e ele se comprometeu a fazer uma espécie de um manual de orientações básicas para a elaboração do texto, ministro. Essa seria a primeira sugestão. Então, o professor Carlos Elias ficaria incumbido de fazer essa sugestão, inclusive pela sua experiência recente. A outra questão diz respeito ao conteúdo daquilo que a gente pode colocar dentro do texto. E também conversando com vários membros, isso pode já constar desse manual que o Carlos Elias vai elaborar, a gente chegou a alguns consensos daquilo que o texto de mudança deve ter. Então, seria prudente e recomendável que a gente aproveitasse o que nos últimos 20 anos foi debatido nas jornadas do Conselho Nacional Federal. Na jornada, aliás, não só nas jornadas de direito civil, acho que da qual todos aqui participamos, né, nos últimos anos, mas nas jornadas de direito civil, jornada de direito comercial, jornada de solução extrajudicial das controvérsias e jornada de direito notarial e registral, sem prejuízo de outras jornadas também, né? Lembrando até o ministro Noronha foi um grande também incentivador das jornadas no passado, né? E a gente aproveitar esses textos. Também o ministro Salomão enviou no grupo normas que estão em tramitação, né? Propostas legislativas que foram feitas nos últimos anos. Então, nós já temos, por exemplo, um trabalho já adiantado, do qual vários participaram, que foi o projeto de reforma do direito das sucessões, inclusive aí o IBDFAN liderou esse projeto, temos várias coisas que podem ser aproveitadas. Na parte de família, nós temos o projeto de lei de divórcio unilateral, sim, exatamente o Estatuto das Famílias, entre outras propostas legislativas. Então, podemos também aproveitar nas comissões essas propostas legislativas. E outra questão também, ministro, que também surgiu no nosso debate, diz respeito aos precedentes qualificados, pronunciados recentemente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ em matéria de direito civil, né? Então, nesse meio tempo, a gente debatia muito rapidamente aquela discussão, não é um precedente qualificado, mas foi debatido na segunda sessão e na Corte Especial a respeito do prazo de prescrição na responsabilidade contratual, se é 3, se é 10 anos. Então, esse é um tema que a gente pode inserir. Então, basicamente é isso que a gente aproveitaria para fazer os textos, né, as alterações. As jornadas, os últimos doutrinariamente as jornadas, as propostas legislativas e os precedentes da jurisprudência do Supremo e do STJ. Então, essa é uma proposta de encaminhamento sem prejuízo das propostas doutrinárias de todos, né? Aqui nós temos os principais livros de direito civil hoje em todas as áreas, aproveitar também nas respectivas comissões aquilo que cada um escreve e defende. É isso, ministro. Isso que eu ia observar, ministro. Nós temos aqui várias entidades aqui que pessoas são dirigentes. Eu anotei aqui algumas: Academia Brasileira de Direito Civil, IBERC, IBDConte, IBD Civil, comissões de Direito Civil, IBDFAN, comissões de Direito Civil da OAB, Federal, Estadual, Brasilcom. Faltou mais alguma? Que era interessante incluir, Daniel? FONAGEM. FONAGEM. Fórum Nacional dos Juízes de Competência Empresarial.
seria interessante a gente pensar numa forma de consulta para montagem de grupo de trabalho. E rapidamente, né, para a gente aproveitar. Professora Paula. Boa tarde. Gostaria de agradecer de público também a honra de compor essa comissão. Pensei, sendo pragmática, que a Fiesp, Associação Comercial, obrigada, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, me parece que são players importantes aqui. Eu acho melhor a gente conferir um prazo para que todos possam indicar as entidades e nós oficiamos aqui com outro prazo para elas se manifestarem. Eu queria fazer, eu já vi que já fui incluído em alguns grupos, eu acho que família e contratos, eu gostaria depois que os grupos fossem montados, que nos incluísse, né, professora Rosa, para a gente acompanhar. Outra questão também, ministro, eu acho que tem que ser pensado, e eu falo isso especialmente, acho que todas as comissões isso vai aparecer, há um projeto de lei, tem os projetos de lei que foi feito aqui na casa, o Carlos Elias atuou diretamente, que foi o projeto de lei de desburocratização, que depois acabou sendo fracionado, ele toca em todos os livros do Código Civil, sucessões, família, contratos, prescrição, parte geral, aquela regra de que a notificação extrajudicial, por exemplo, interrompe a prescrição. Então, seria interessante também, sei que muitas comissões já farão isso, adaptarão o Código Civil à lei do SERP, então é um outro norte também, ministro, que a gente acabou não tocando, essa necessidade de a gente extrajudicializar tudo que for possível no Código. Então, o Carlos Elias vai produzir o manual junto com o pessoal da assessoria do Senado para a gente encaminhar para todos. E ficou aqui aquela sugestão, redação atual, se tem algum projeto tramitando que trata daquele tema ali, se tem problema de funcionamento naquele dispositivo, se não tem, doutrina, jurisprudência, jornadas e sugestão para mudar ou sugestão para manter. Né? Fica aí essa sugestão que vai ser complementada pelo manual que o Carlos Elias está montando. Diga... Não, só, ministro, o Flávio colocou sobre a questão da desburocratização, só que esse projeto altera vários dispositivos do CPC. Então, a minha pergunta é, se o anteprojeto do Código Civil, nas suas disposições gerais, trouxer proposta de alteração de algum artigo do CPC, cai nessa tramitação mais demorada? Eu acho que aí não pode, né? Porque pode revogar, mas não pode alterar. Por conexão, se mudar algo do Código Civil, que por conexão tem que mudar o CPC, é ok. Mas se for mudar só o CPC avulso, salvo sua matéria de direito material, propriamente, no CPC tem regra de data de cálculo. Só finalizando, alteração do regime de bens, nós temos disposição no Código Civil e no CPC. Então, se eu altero no Código Civil dizendo que ela pode ser extrajudicial, poderia então fazer a alteração do CPC? Revogar, por exemplo. Poderia revogar, mas assim, porque desjudicializar, em princípio, é matéria de direito material no Senado, não é procedimental. Então, em tese, seria possível. Um exemplo também, que eu acho que é algo que vai aparecer, é a questão do inventário extrajudicial, aquela questão do testamento com menores, eventualmente o Ministério Público atuando no cartório. Se a gente revoga o artigo do CPC e concentra isso no Código Civil, não há problema. Não há problema. A alteração de regime de bens é a mesma coisa. É direito material. Okay. Desjudicializar é um direito material, é contrato. Então, está dentro do direito civil. Poderia fazer uma sugestão, ministro Salomão? Claro. É que Vossa Excelência disse que se colocariam o artigo do Código Civil, a proposição de mudança, vai ser mantido ou revogado ou alterado. Eu não sei se não seria mais enxuto se entrar neste rol só aquilo que vai mudar, o que vai ficar, vai ficar. Eu acho que fica mais fácil. Isso é uma dúvida, ministro. Se a gente vai criar um capítulo separado ou a subcomissão de direito digital será consultada pelas comissões respectivas para colocar em cada um dos livros os temas correlatos, como herança digital, o divórcio digital, contratos digitais, empresarial. Essa é uma questão também, eu acho que surgiu como dúvida. Bem interessante as duas perguntas da Laura,
vou começar pelo final, porque já me esclareceram aqui, as reuniões e todas as atividades das subcomissões, elas são informais. Elas não têm como gravar, não tem como ter o registro, né? Mas eu acho que para o grupo deve ser informado para a gente querendo poder participar. Mas elas não serão gravadas, nem tem como adotar nenhuma outra providência para registro dessa atividade. Em relação ao direito digital, o que foi imaginado de começo é ter regras gerais nesse livro novo e os pontos de contato com as outras matérias serão tratadas diretamente com as outras matérias. Mas uma regra geral, inclusive em relação à proteção de dados, essas coisas todas, eu acho que pode ter no livro específico com a interface com as outras matérias que vão sendo tratadas. É também um tema que vai ser objeto de deliberação nossa no futuro, mas em primeiras linhas é isso aí. Tá bem, Laura? Está ótimo, ministro. Inclusive, concordo plenamente, porque nós temos conceitos gerais que precisam ser expostos dessa forma e, como eu falei, né, ele impacta em muitos outros. Vai ter que ter uma interação com as outras subcomissões. Obrigada. Então, vamos ouvir o Simão antes de declarar encerrado aqui.